Alô, meu aluno interessante e interessado no mundo de cartórios. Meu nome é Adriano Álvares e eu vou falar um pouquinho com vocês de algumas dicas. Que tal 10 dicas para garantir a sua aprovação no próximo ENAC, no ENAC 3? Então vamos comigo? Vamos conversar um pouco sobre esse Exame Nacional de Cartórios, o que é, o que faz, o que representa e para onde ele te leva. Vamos falar um pouquinho? Não esquece de dar o seu like, né, de acompanhar aqui o Estratégia Carreira Jurídica e vamos lá falar um pouco mais aí sobre o início, né, para quem não conhece, o Exame Nacional de Cartórios. O que é o tal do ENAC? O ENAC foi criado, senhores, pela Resolução 575 de 2024. Nada mais é de que uma pré-análise, um pré-cadastro, um pré-passaporte para que você alcance uma serventia extrajudicial, um cartório para chamar de seu. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma prévia inscrição para eu participar desse nosso Exame Nacional de Cartórios. Ele foi implementado pela nossa Resolução 575, que alterou a Resolução 81 de 2009 e trouxe o artigo 1º, alterando toda a estrutura da avaliação dos nossos concursos de cartório. Então, com esse exame prévio preliminar, eu preciso desta habilitação. Eu tenho que ter uma habilitação para participar dos concursos gerais de cartórios. O nosso corregedor-geral, o ministro Mauro Campbell, ele trouxe, né, a narrativa e trouxe o provimento 184 de 2004 para fazer a dicotomia da comissão de avaliação do ENAC e também como é que funciona o nosso querido Exame Nacional. Veja que as regras dispostas nesse provimento, elas estipulam aí que cabe à comissão referendar a seleção dos membros, fazer a orientação e aprovação do conteúdo programático da prova, acompanhar e fiscalizar toda a composição da prova. Lembrando, senhores, que quem faz esta nossa narrativa, quem faz esse nosso Exame Nacional de Cartórios é a nossa querida Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas tem o mote de ser a nossa banca, né? Ela que faz e formula a estrutura da prova. Lembrando que os membros da comissão é que vão verificar as questões e autorizar elas. Quem pode participar? Quem é que pode se inscrever para o Exame Nacional de Cartórios? Aqueles que podem ser os oficiais, os delegatários, os famosos donos de cartório. Quem são eles, senhores? Esse é bem fácil, né? São aquelas pessoas brasileiras natas ou naturalizadas ou que tenham aquela reciprocidade de nacionalidade portuguesa por reciprocidade. A gente tem que estar no gozo da nossa capacidade civil para participar do ENAC e a gente tem que apresentar o diploma de bacharel em Direito, ou seja, eu já tenho que ter o grau de bacharel em Direito para prestar o concurso. Eu tenho que apresentar este documento até determinado prazo inscrito no edital. Ou ter exercido por 10 anos completos a atividade, né, no serviço notarial e registral na qualidade de, no mínimo, escrevente desse serviço extrajudicial. E o que ele vai me dar, senhores? Ele vai me dar um passaporte, um grande passaporte. O ENAC, senhores, vai me dar 6 anos de validade nesse nosso querido passaporte para poder almejar uma serventia extrajudicial. Uma serventia extrajudicial seja para provimento, quanto para remoção. As pessoas que estão na atividade e querem se remover, estão naquela unidade da federação por mais de 2 anos naquele cartório e querem pegar um outro cartório, tem que participar do concurso, mas antes tem que se habilitar também. Tem que fazer parte do ENAC, ou seja, tem que conseguir o seu passaporte. Além disso, senhores, a nossa resolução, né, ela altera também uma estrutura dos concursos de cartório. Então, eu preciso ter uma fase preambular? Não, o tribunal pode condicionar a substituição da prova objetiva pelo atingimento do número máximo de candidatos com uma inscrição preliminar deferida. Isso já aconteceu, Adriano? Sim, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte estipulou que o ENAC
será aproveitado em substituição à prova objetiva. Então a gente vai ter que fazer a apresentação lá na inscrição para poder participar da segunda fase, da fase realmente que interessa para nós. E aí eu vou pedir para os senhores olharem lá no nosso manual de cartórios para vocês saberem qual é a estrutura das provas e também a pontuação delas para fazer a sua classificação. Então, a gente tem essa alternância, né, e essa não necessidade de fazer a primeira fase se o Tribunal de Justiça assim o escolher. E qual é a pontuação, Adriano, mínima que eu preciso fazer para me habilitar, para ter este meu passaporte? Veja, senhores, para você ter essa sua habilitação no ENAC, você tem que fazer no mínimo 60% da prova, se você for concorrer a ampla concorrência. Se você for cotista, você tem que fazer 50% da prova, ou seja, metade da prova para você ter essa possibilidade, né? Lembrando aí que a gente tem todos os nossos membros e tudo mais, e as questões. Quantas questões são, Adriano? Porque lá no Enem a gente tem menos questões, né? São poucas questões, mas um percentual mais elevado. E aqui no ENAC, Adriano, quanto é que a gente precisa? A gente precisa de 60, mas quantas questões tem? Nós temos em direito notarial registral as 60 questões. Então quer dizer que se eu gabaritar direito notarial registral, eu estou apto lá no 60. Se eu for cotista, eu preciso acertar 50 da direito notarial registral? Perfeitamente. Com 60% você consegue a sua habilitação. Nós temos mais 9 questões de constitucional, 4 de direito administrativo, tributário e de empresarial, 14 de civil. E aí nós temos as de menos potencialidade, que é processo civil com 2, penal com 1, processo penal com outra e conhecimentos gerais com a última questão. Nossa, Adriano, então tem toda uma estrutura. E como é que a JV programou essas 100 questões? Com 5 alternativas em 5 horas de prova. Uma prova bem desgastante. O primeiro e o segundo ENAC, que já aconteceram em 2025, foram bem desgastantes aí para os nossos candidatos, mas não foram impossíveis de serem alcançadas. O que a gente tem? A gente tem uma estrutura do Exame Nacional de Cartórios muito definida aí pela Fundação Getúlio Vargas, com questões longas, como diremos, com aqueles enunciados, com histórias, né? Estou colocando aí para vocês darem uma olhada. Você tem, então, essa narrativa com as 5 alternativas para você ter que escolher. E vou deixar aí o QR Code para vocês verem o ENAC, né, o caderno de questões, para vocês já darem uma vasculhada para aquelas pessoas que não conhecem, né, essa narrativa. Lembrando que a nossa banca, os nossos membros da comissão foram escolhidos em 2025. Possivelmente vão ser mantidos ou alterados agora em 2026 para o ENAC 3 e talvez para o ENAC número 4. Tá? A gente tem aí uma análise geral e global e daquilo que importa. Veja, senhores, vocês têm que fazer um estudo assertivo, focado. Então, o que eu preciso primeiro, Adriano? Eu preciso primeiro ter o meu ENAC, porque sem ele eu não posso participar dos concursos de cartório, vírgula, exceto alguns no início aí de 2026, que ainda não dependerão do ENAC ser apresentado para inscrição preliminar, inicial, inaugural, como o caso de Minas Gerais. Mas isso é um outro assunto. Aqui que eu quero focar com vocês é exatamente o percentual. Veja, senhores, o núcleo duro, cerca de 95% da prova está no desenho e no design que estou colocando aí na tela para vocês. Então a gente tem direito notarial registral como algo muito forte. Então você tem que estar muito apto a entender o direito notarial registral. E temos aquelas 5 questões que representam aí processo civil, processo penal e conhecimentos gerais. Não sei se vale a pena o esforço em relação a tudo isso, o esforço em relação a toda essa logística. Por que, senhores? Porque veja aqui, veja bem, vou colocar as estatísticas aí para vocês do ENAC 1 e ENAC 2. Olha só direito notarial e registral. Tivemos a parte de direito registral, do registro de títulos e documentos, do registro de imóveis, do registro civil de pessoas naturais, como sendo os grandes protagonistas da prova. E nós tivemos aí o direito notarial, né, com o tabelionato de notas e o tabelionato de protestos como algo mais vertente, mas não se engane,
porque nas outras disciplinas, em direito civil, em direito constitucional, em direito administrativo, também colocaram algumas questões próprias da atividade. Essa foi a regra do mote disso. De outro lado, pode olhar aí direito civil, a gente tem um grande espectro, né, em direitos reais e tudo mais, que faz parte do registro de imóveis. As espécies de contrato, a parte de famílias e sucessões e obrigações também lá no direito do tabelionato de notas. A gente teve aí o direito constitucional como algo muito forte em relação à jurisprudência, uma grande vertente aí no ENAC 2 em relação à jurisprudência. Isso foi muito bem pontuado pela professora Nelma. No direito administrativo também tivemos umas pontualidades aí de responsabilidade civil, voltada para o direito notarial registral, os agentes públicos, a improbidade administrativa, todos com historinhas voltadas para a atividade. Se vocês olharem aqui, também tivemos a parte de direito tributário como algo forte e que tem uma tendência de modificação aí por conta das alterações legislativas que temos e tivemos. O direito empresarial, como esse núcleo forte, também voltado ali para uma parte do direito notarial registral na área de protesto, por exemplo, e algo voltado aí para questões mais pontuais. Então a gente tem que tomar cuidado porque também foi pedido muita súmula nessas provas. Então a parte de jurisprudência tem que ser bem analisado. E a parte prática em relação a esse estudo que vocês têm que fazer. E o que nós temos aí, senhores, de mudança e demonstração aí para os senhores? Temos que mostrar para os senhores um plano de estudos, né? Algo mais voltado para atividade prática e tudo mais. Então, se vocês olharem aí o nosso plano de estudos, que a gente coloca aí para vocês no material, deem uma olhada. Só estou colocando aqui um ponto, né, para vocês estudarem aí e uma dicotomia que é possível sim. Esse plano foi utilizado por muitos dos nossos alunos em 60 dias e muitos aprovados, senhores. Bom, vamos falar um pouquinho então de aprovação? A prova do ENAC é uma prova muito difícil. Ela não é fácil. Mas se ela for bem estruturada e o estudo for bem direcionado, você vai ver que você consegue alcançar. Veja aí, a gente tem a estatística do primeiro ENAC. Ele é um pouco ideológico, porque se você olhar os números, são 18 mil inscritos, mas veja, não foram nem 15 mil fazer a prova. Bom, Adriano, mas também não passou muita gente, né? Passaram 2.746 pessoas. Sim, por quê? Porque foi o primeiro, a gente não tinha esta ideia, essa noção. Pode ver que no segundo ENAC cai muito o número de inscritos. Por quê? Porque as pessoas começam a falar, é muito difícil a prova, não vou tentar, tento depois, vou dar uma olhada. Então caiu para 9 mil candidatos. E basicamente só 6 mil compareceram para fazer a prova. E a gente teve aí uma média de aprovados de cerca de 950 pessoas. Então é algo bem latente, veja, você consegue. É um nível FGV. Você já está acostumado lá na OAB, lá no ENAM e nas outras provas que vocês conhecem a GV. Tá? Então vamos lá, vamos com tudo para a gente tentar entender um pouco aonde podemos chegar. Então eu gostaria de mostrar para vocês o quê? Mostrar para vocês um pouco do nosso cronograma, né? Do cronograma que temos aí do ENAC. Quando é que vamos ter o ENAC 3, Adriano? Fica aí a pergunta. Vamos dar uma olhadinha aqui no cronograma que aconteceu no ENAC 1 e no ENAC 2 para a gente ter uma ideia do que vai ser o 3 e o 4. Vamos ter no mínimo 2 por ano. No ENAC 1, nós tivemos o edital em janeiro e a prova foi em abril. Então veja, nós tivemos essa cronologia fácil. De outro lado, no ENAC 2, nós tivemos o edital em julho e a prova já foi em setembro. Então também foi algo mais curto. Então a gente tem que estar focado nisso. Quando é que vai ter, então, por conta dessa sua bola de cristal, Adriano? Quando é que teremos o ENAC 3? O ENAC 3, senhores, está projetado para o edital realmente no início de janeiro. Pode ser que ele saia em dezembro, ainda em dezembro? Pode ser, mas a gente bota a nossa bola de cristal aí para o início de janeiro. As provas serão em abril, maio. Tá? Então a gente tem essa noção e essa logística de que as provas realmente têm essa forte tendência de acontecerem em abril e maio, por conta até dos editais que estão saindo aí na praça para a gente ter essa ideia. E senhores, o que eu tenho aqui é reforçar para os senhores aí o nosso cronograma, o nosso plano de estudos que vai estar aí disponibilizado para vocês, junto aí com
a base para vocês participarem, né, dos Coruja, fazer parte aqui do Estratégia Carreira Jurídica e conseguir estudar com o material que mais aprova no país, para você conseguir chegar lá no seu certificado de habilitação do ENAC e você ter esse diplominha aí, esse passaporte para você participar dos concursos de cartório, que serão vários ao longo de 2026. Quantos, Adriano? Ainda não sei, mas eu tenho uma certeza, que se você olhar o nosso material lá do Manual de Cartórios, você vai entender o que eu estou falando e demonstrei de forma escrita quais são as projeções dos concursos de cartório para 2026. Mas aqui vai um spoiler, são mais de 5, no mínimo, em 2026, fora os editais que já saíram em 2025 e que têm inscrições a partir de janeiro de 2026. Então, boa sorte para vocês, um grande sucesso aí na atividade. Espero vocês para serem chamados aí de colegas, tá? Aguardo vocês nas nossas aulas. Até mais e um forte abraço a todos.